Reis capítulo 1. Sendo, pois, o rei Davi já velho e entrado em dias, cobria-no de vestes, porém não aquecia. Então, disseram-lhe os seus servos: busquem para o rei, nosso senhor, uma moça virgem, que esteja perante o rei, e tenha cuidado dele, e durma no seu seio, para que o rei, nosso senhor, aqueça. E buscaram por todos os termos de Israel uma moça formosa, e acharam Abisague, sunamita, e a trouxeram ao rei. E era moça sobremaneira formosa, e tinha cuidado do rei, e o servia, porém o rei não a conheceu. Então, Adonias, filho de Agite, se levantou, dizendo: eu reinarei. E preparou carros, e cavaleiros, e 50 homens que corressem adiante dele. E nunca seu pai o tinha contrariado, dizendo: por que fizeste assim? E era ele também muito formoso de aparência, e Agite o tivera depois de Absalão. E tinha inteligência com Joabe, filho de Zeruia, e com Abiatar, o sacerdote, os quais o ajudavam, seguindo a Adonias. Porém Zadok, o sacerdote, e Benaia, filho de Joiada, e Natã, o profeta, e Simei, rei, e os valentes que Davi tinha não estavam com Adonias. E matou Adonias ovelhas, e vacas, e bestas cevadas, junto à pedra de Zoelete, que está junto à fonte de Rogel, e convidou todos os seus irmãos, os filhos do rei, e a todos os homens de Judá, servos do rei. Porém a Natã, profeta, e a Benaia, e aos valentes, e a Salomão, seu irmão, não convidou. Então, falou Natã a Batseba, mãe de Salomão, dizendo: não ouviste que Adonias, filho de Agite, reine que nosso senhor, Davi, não o sabe? Vem, pois, agora, e deixa-me dar-te um conselho, para que salves a tua vida, e a de Salomão, teu filho. Vai, e entra o rei Davi, e dize-lhe: não juraste tu, rei, senhor meu, a tua serva, dizendo: certamente teu filho Salomão reinará depois de mim, e ele se assentará no meu trono. Por que, pois, reina Adonias? Eis que, estando tu ainda aí falando com o rei, eu também entrarei, depois de ti, e acabarei as tuas palavras. E entrou Batseba ao rei na recâmara, e o rei era muito velho, e Abisague, a sunamita, servia ao rei. E Batseba inclinou a cabeça e se prostrou perante o rei, e disse ao rei: que tens? E ela lhe disse: Senhor meu, tu juraste a tua serva pelo Senhor, teu Deus, dizendo: Salomão, teu filho, reinará depois de mim e ele se assentará no meu trono. E, agora, eis que Adonias reina, e, agora, ó rei, meu senhor, tu não o sabes. E matou vacas, e bestas cevadas, e ovelhas em abundância e convidou todos os filhos do rei, e a Abiatar, o sacerdote, e a Joabe, general do exército, mas a teu servo Salomão não convidou. Porém, ó rei, meu senhor, os olhos de todo Israel estão sobre ti, para que lhe declares quem se assentará sobre o trono do rei, meu senhor, depois dele. De outro modo, sucederá que, quando o rei, meu senhor, dormir com seus pais, eu e Salomão, meu filho, seremos os culpados. E, estando ela ainda falando com o rei, eis que entra o profeta Natã. E o fizeram saber ao rei, dizendo: eis ali está o profeta Natã. E entrou à presença do rei e prostrou-se diante do rei com o rosto em terra. E disse Natã: ó rei, meu senhor, disseste tu: Adonias reinará depois de mim e ele se assentará sobre o meu trono. Porque hoje desceu, e matou vacas, e bestas cevadas, e ovelhas em abundância e convidou todos os filhos do rei, e os capitães do exército, e a Abiatar, o sacerdote, e eis que estão comendo e bebendo perante ele, e dizem: viva o rei Adonias. Porém a mim, sendo teu servo, e a Zadok, o sacerdote, e a Benaia, filho de Joiada, e a Salomão, teu servo, não convidou. Foi feito isso da parte do rei, meu senhor, e não fizeste saber a teu servo quem se assentaria no trono do rei, meu senhor, depois dele. E respondeu o rei Davi e disse: chamai-me a Batseba. E ela entrou à presença do rei e estava em pé diante do rei. Então, jurou o rei e disse: vive o Senhor, o qual remiu a minha alma de toda angústia. Que, como te jurei pelo Senhor, Deus de Israel, dizendo:
certamente teu filho Salomão reinará depois de mim e ele se assentará no meu trono, em meu lugar, assim o farei no dia de hoje. Então, Batseba se inclinou com o rosto em terra, e se prostrou diante do rei, e disse: Viva o rei Davi, meu senhor, para sempre. E disse o rei Davi: Chamai-me Zadok, o sacerdote, e Natã, o profeta, e Benaia, filho de Joiada. E entraram à presença do rei. E o rei lhes disse: Tomai convosco os servos de vosso senhor, e fazei subir a meu filho Salomão na mula que é minha, e fazei-o descer a Giom. E Zadok, o sacerdote, com Natã, o profeta, ali o ungirão reis sobre Israel. Então, tocareis a trombeta e direis: Viva o rei Salomão! Então, subireis após ele, e virá, e se assentará no meu trono, e ele reinará em meu lugar, porque tenho ordenado que ele seja guia sobre Israel e sobre Judá. Então, Benaia, filho de Joiada, respondeu ao rei e disse: Amém. Assim o diga ao Senhor, Deus do rei, meu senhor. Como o Senhor foi com o rei, meu senhor, assim o seja com Salomão e faça que o seu trono seja maior do que o trono do rei Davi, meu senhor. Então, desceu Zadok, o sacerdote, e Natã, o profeta, e Benaia, filho de Joiada, e os quereteus, e os peleteus e fizeram montar Salomão a mula do rei Davi e o levaram a Giom. E Zadok, o sacerdote, tomou o vaso do azeite do tabernáculo e ungiu a Salomão, e tocaram a trombeta, e todo o povo disse: Viva o rei Salomão! E todo o povo subiu após ele, e o povo tocava gaitas, e alegrava-se com grande alegria, de maneira que, com o seu clamor, a terra retiniu. E o ouviu Adonias, e todos os convidados que estavam com ele, que tinham acabado de comer. Também Joabe ouviu o sonido das trombetas e disse: Por que há tal ruído na cidade alvoroçada? Estando ele ainda falando, eis que vem Jonatas, filho de Abetar, o sacerdote, e disse a Adonias: Entra, porque és homem valente e trarás boas novas. E respondeu Jonatas e disse a Adonias: Certamente nosso senhor, o rei Davi constituiu rei a Salomão. E o rei enviou com ele a Zadok, o sacerdote, e a Natã, o profeta, e a Benaia, filho de Joiada, e aos quereteus, e aos peleteus, e o fizeram montar a mula do rei. E Zadok, o sacerdote, e Natã, o profeta, o ungiram rei em Giom e dali subiram alegres, e a cidade está alvoroçada. Este é o clamor que ouviste. E também Salomão está sentado no trono do reino. E também os servos do rei vieram abençoar nosso senhor, o rei Davi, dizendo: Faça teu Deus que o nome de Salomão seja melhor do que o teu nome, e faça que o seu trono seja maior do que o teu trono. E o rei se inclinou no leito. E também disse o rei assim: Bendito o Senhor, Deus de Israel, que hoje tem dado quem se assente no meu trono e que os meus olhos o vissem. Então, estremeceram e se levantaram todos os convidados que estavam com Adonias, e cada um se foi ao seu caminho. Porém Adonias temeu a Salomão, e levantou-se, e foi, e pegou das pontas do altar. E fez-se saber a Salomão, dizendo: Eis que Adonias teme ao rei Salomão, porque eis que pegou das pontas do altar, dizendo: Jure-me, hoje, o rei Salomão que não matará seu servo à espada. E disse Salomão: Se for homem de bem, nenhum de seus cabelos cairá em terra, porém, se achar nele maldade, morrerá. E enviou o rei Salomão, e o fizeram descer do altar, e veio e prostrou-se perante o rei Salomão, e Salomão lhe disse: Vai para a tua casa. 1 Reis capítulo 2. E aproximaram-se os dias da morte de Davi e deu-lhe ordem a Salomão, seu filho, dizendo: Eu vou pelo caminho de toda a terra, esforça-te, pois, e sê homem. E guarda a observância do Senhor, teu Deus, para andares nos seus caminhos e para guardares os seus estatutos, e os seus mandamentos, e os seus juízos, e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres, para onde quer que te voltares. Para que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizendo: Se teus filhos guardarem o seu caminho, para andarem perante a minha face fielmente, com todo o seu coração e com toda a sua alma, nunca, disse, te faltará sucessor ao trono de Israel. E também tu sabes o que me fez Joabe, filho de Zeruia, e o que fez aos dois chefes do exército de Israel, Abner, filho de Ner, e Amasa, filho de Jeter, os quais matou.
e em paz derramou sangue de guerra, e pôs o sangue de guerra no seu cinto que tinha nos lombos e nos seus sapatos que trazia nos pés. Faze, pois, segundo a tua sabedoria e não permitas que suas cãs desçam à sepultura em paz. Porém com os filhos de Barzilai, o gileadita, usarás de beneficência, e estarão entre os que comem a tua mesa, porque assim se chegaram eles a mim, quando eu fugia por causa de teu irmão Absalão. E eis que também contigo está Simei, filho de Gera, filho de Benjamim, de Baurim, que me maldisse com maldição atroz, no dia em que ia a Manaim, porém ele saiu encontrar-se comigo junto ao Jordão, e eu, pelo Senhor, lhe jurei, dizendo que o não mataria à espada. Mas, agora, o não tenhas por inculpável, pois és homem sábio e bem saberás o que lhe has de fazer para que faças com que as suas cãs desçam à sepultura com sangue. E Davi dormiu com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. E foram os dias que Davi reinou sobre Israel 40 anos, 7 anos reinou em Hebrom e em Jerusalém reinou 33 anos. E Salomão se assentou no trono de Davi, seu pai, e o seu reino se fortificou sobremaneira. Então, veio Adonias, filho de Agite, a Batseba, mãe de Salomão, e disse ela, de paz é a tua vinda. E ele disse, é de paz. Então, disse ele, uma palavra tenho que dizer-te. E ela disse, fala. Disse, pois, ele, bem sabes que o reino era meu, e todo Israel tinha posto a vista em mim para que eu viesse a reinar, ainda que o reino se transferiu e veio a ser de meu irmão, porque foi feito seu pelo Senhor. Assim, que agora uma só petição te faço, não uma rejeites. E ela lhe disse, fala. E ele disse, peço-te que fales ao rei Salomão porque ele tu não rejeitará, que me dê por mulher Abisag, a sunamita. E disse Batseba, bem, eu falarei por ti ao rei. Assim, veio Batseba ao rei Salomão, a falar-lhe por Adonias, e o rei se levantou a encontrar-se com ela e se inclinou diante dela. Então, se assentou no seu trono e fez pôr uma cadeira para a mãe do rei, e ela se assentou à sua mão direita. Então, disse ela, só uma pequena petição te faço, não uma rejeites. E o rei lhe disse, pede, minha mãe, porque te não farei virar o rosto. E ela disse, dê-se Abisag, a sunamita, Adonias, teu irmão, por mulher. Então, respondeu o rei Salomão e disse à sua mãe, e por que pedes a Abisag, a sunamita, para Adonias? Pede também para ele o reino porque é meu irmão maior, para ele, digo, e também para Abiatar, sacerdote, e para Joabe, filho de Zeruia. E jurou o rei Salomão pelo Senhor, dizendo, assim Deus me faça outro tanto, se não falou Adonias esta palavra contra a sua vida. Agora, pois, vive o Senhor, que me confirmou, e me fez assentar no trono de Davi, meu pai, e que me tem feito casa, como tinha dito, que hoje morrerá Adonias. E enviou o rei Salomão pela mão de Benaia, filho de Joiada, o qual deu sobre ele, e morreu. E a Abiatar, o sacerdote, disse o rei, para Anatote vai, para os teus campos, porque és homem digno de morte, porém hoje te não matarei, porquanto levaste a arca do Senhor Jeová diante de Davi, meu pai, e porquanto foste aflito em tudo quanto meu pai foi aflito. Lançou, pois, Salomão fora Abiatar, para que não fosse sacerdote do Senhor, para cumprir a palavra do Senhor, que tinha dito sobre a casa de Eli em Siló. E veio a fama até Joabe porque Joabe se tinha desviado seguindo a Adonias, ainda que se não tinha desviado seguindo a Absalão, e Joabe fugiu para o tabernáculo do Senhor, e pegou das pontas do altar. E disseram ao rei Salomão que Joabe tinha fugido para o tabernáculo do Senhor, e eis que está junto ao altar. Então, enviou Salomão Benaia, filho de Joiada, dizendo, vai, dá sobre ele. E veio Benaia ao tabernáculo do Senhor e lhe disse, assim diz o rei, sai daí. E disse ele, não, porém aqui morrerei. E Benaia tornou com a resposta ao rei, dizendo, assim falou Joabe e assim me respondeu. E disse-lhe o rei, faze como ele disse, e dá sobre ele, e sepulta-o, para que tires de mim e da casa de meu pai o sangue que Joabe sem causa derramou. Assim o Senhor fará recair o sangue dele sobre a sua cabeça, porque deu sobre 2 homens mais justos e melhores do que ele os matou à espada, sem que Davi, meu pai, o soubesse, a saber, Abner,
filho de Ner, chefe do exército de Israel, e Amasa, filho de Jeter, chefe do exército de Judá. Assim, recairá o sangue destes sobre a cabeça de Joabe e sobre a cabeça da sua semente para sempre, mas a Davi, e a sua semente, e a sua casa, e ao seu trono dará o Senhor paz para todos sempre. E subiu Benaia, filho de Joiada, e deu sobre ele, e o matou, e foi sepultado em sua casa, no deserto. E o rei pôs a Benaia, filho de Joiada, em seu lugar sobre o exército, e a Zadok, o sacerdote, pôs o rei em lugar de Abiatar. Depois, enviou o rei, e chamou a Simei, e disse-lhe: edifica-te uma casa em Jerusalém, e habita aí, e daí não saias, nem para uma nem para outra parte. Porque há de ser que, no dia em que saíres e passares o ribeiro de Cedron, saibas de certo que morrerás, o teu sangue será sobre a tua cabeça. E Simei disse ao rei: boa é essa palavra, como tem dito o rei, meu senhor, assim fará o teu servo. E Simei habitou em Jerusalém muitos dias. Sucedeu, porém, que, ao cabo de 3 anos, 2 servos de Simei fugiram para Aquis, filho de Maaca, rei de Gate, e deram parte a Simei, dizendo: eis que teus servos estão em Gate. Então, Simei se levantou, e albardou seu jumento, e foi a Gate, para Aquis, a buscar a seus servos. Assim, foi Simei e trouxe os seus servos de Gate. E disseram a Salomão que Simei de Jerusalém fora a Gate e tinha já voltado. Então, enviou o rei, e chamou a Simei, e disse-lhe: não te conjurei eu pelo Senhor e protestei contra ti, dizendo: no dia em que saíres para uma ou outra parte, sabe de certo que morrerás? E tu me disseste: boa é essa palavra que ouvi. Por que, pois, não guardaste o juramento do Senhor, nem o mandado que te mandei? Disse mais o rei a Simei: bem sabes tu toda a maldade que o teu coração reconhece que fizeste a Davi, meu pai, pelo que o Senhor fez recair a tua maldade sobre a tua cabeça. Mas o rei Salomão será abençoado, e o trono de Davi será confirmado perante o Senhor, para sempre. E o rei mandou a Benaia, filho de Joiada, o qual saiu, e deu sobre ele, e morreu. Assim foi confirmado o reino na mão de Salomão. Salmos capítulo 37. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faz o bem, habitarás na terra e, verdadeiramente, serás alimentado. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. E ele fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu juízo, como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele, não te dignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Deixa a ira e abandona o furor, não te dignes para fazer o mal. Porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Pois ainda há um pouco, e o ímpio não existirá. Olharás para o seu lugar, e não aparecerá. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. O ímpio maquina contra o justo e contra ele range os dentes. O Senhor se rirá dele, pois vê que vem chegando o seu dia. Os ímpios puxaram da espada e entesaram o arco, para derribarem o pobre e necessitado e para matarem os de reto caminho. Mas a sua espada lhes entrará no coração, e os seus arcos se quebrarão. Vale mais o pouco que tem o justo do que as riquezas de muitos ímpios. Pois os braços dos ímpios se quebrarão, mas o Senhor sustém os justos. O Senhor conhece os dias dos retos, e a sua herança permanecerá para sempre. Não serão envergonhados nos dias maus e nos dias de fome se fartarão. Mas os ímpios perecerão, e os inimigos do Senhor serão como a gordura dos cordeiros, desaparecerão e em fumaça se desfarão. O ímpio toma emprestado e não paga, mas o justo se compadece e dá. Porque aqueles que ele abençoa herdarão a terra, e aqueles que forem por ele amaldiçoados serão desarraigados. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele deleita-se no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo,
nem a sua descendência a mendigar o pão. Compadece-se sempre, e empresta, e a sua descendência é abençoada. Aparta-te do mal e faz o bem, e terás morada para sempre. Porque o Senhor ama o juízo e não desampara os seus santos, eles são preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será desarraigada. Os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. A boca do justo fala da sabedoria, a sua língua fala do que é reto. A lei do seu Deus está em seu coração, os seus passos não resvalarão. O ímpio espreita o justo e procura matá-lo. O Senhor não o deixará em suas mãos, nem o condenará quando for julgado. Espera no Senhor e guarda o seu caminho, e te exaltará para herdares a terra. Tu verás quando os ímpios forem desarraigados. Viu o ímpio com grande poder espalhar-se como a árvore verde na terra natal. Mas passou e já não é. Procurei-o, mas não se pôde encontrar. Noto o homem sincero e considero que é reto, porque o futuro desse homem será de paz. Quanto aos transgressores, serão, a uma, destruídos, e as relíquias dos ímpios todas perecerão. Mas a salvação dos justos vem do Senhor, Ele é a sua fortaleza no tempo da angústia. E o Senhor os ajudará e os livrará, Ele os livrará dos ímpios e os salvará, porquanto confiam nele. Salmos capítulo 71. Em ti, Senhor, confio, nunca seja eu confundido. Livra-me na tua justiça e faz que eu escape, inclina os teus ouvidos para mim e salva-me. Sê tu a minha habitação forte, a qual possa recorrer continuamente, deste um mandamento que me salva, pois tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Livra-me, meu Deus, das mãos do ímpio, das mãos do homem injusto e cruel. Pois tu és a minha esperança, Senhor Deus, tu és a minha confiança desde a minha mocidade. Por ti tenho sido sustentado desde o ventre, tu és aquele que me tiraste do ventre de minha mãe, o meu louvor será para ti constantemente. Sou como um prodígio para muitos, mas tu és o meu refúgio forte. Encha-se a minha boca do teu louvor e da tua glória todo o dia. Não me rejeites no tempo da velhice, não me desampares, quando se for acabando a minha força. Porque os meus inimigos falam contra mim, e os que espiam a minha alma consultam juntos. Dizendo, Deus o desamparou, persegui-o e prendei-o, pois não há quem o livre. Ó Deus, não te alongues de mim, meu Deus, apressa-te em ajudar-me. Sejam confundidos e consumidos os que são adversários da minha alma, cubram-se de opróbrio e de confusão aqueles que procuram meu mal. Mas eu esperarei continuamente e te louvarei cada vez mais. A minha boca relatará as bênçãos da tua justiça e da tua salvação todo dia, posto que não conheça o seu número. Sairei na força do Senhor Deus, farei menção da tua justiça, e só dela. Ensinaste-me, ó Deus, desde a minha mocidade, e até aqui tenho anunciado as tuas maravilhas. Agora, também, quando estou velho de cabelos brancos, não me desampares, ó Deus, até que tenha anunciado a tua força a esta geração, e o teu poder a todos os vindouros. Também a tua justiça, ó Deus, está muito alta, pois fizeste grandes coisas, ó Deus, quem é semelhante a ti? Tu, que me tens feito ver muitos males e angústias, me darás ainda a vida e me tirarás dos abismos da terra. Aumentarás a minha grandeza e de novo me consolarás. Também eu te louvarei com o saltério, bem como a tua verdade, ó meu Deus, cantar-te-ei com a harpa, ó Santo de Israel. Os meus lábios exultarão quando eu te cantar, assim como a minha alma que tu remiste. A minha língua falará da tua justiça todo dia, pois estão confundidos e envergonhados aqueles que procuram meu mal. Salmos capítulo 94. Ó Senhor Deus, a quem a vingança pertence, ó Deus, a quem a vingança pertence, mostra-te resplandecente. Exalta-te, tu, que és juiz da terra, dá o pago aos soberbos. Até quando os ímpios, Senhor, até quando os ímpios saltarão de prazer? Até quando proferirão e dirão coisas duras e se gloriarão todos os que praticam a iniquidade? Reduzem a pedaços o teu povo, Senhor, e afligem a tua herança. Matam a viúva e o estrangeiro e ao órfão tiram a vida. E dizem, o Senhor não verá, nem para isso atentará o Deus de Jacó. Atendei,
ó brutais dentre o povo, e vós, loucos, quando sereis sábios? Aquele que fez o ouvido, não ouvirá, e o que formou o olho, não verá. Aquele que argui as nações, não castigará, e o que dá ao homem o conhecimento, não saberá. O Senhor conhece os pensamentos do homem, que são vaidade. Bem-aventurado é o homem a quem tu repreendes, ó Senhor, e a quem ensinas a tua lei, para lhe dares descanso dos dias maus, até que se abra a cova para o ímpio. Pois o Senhor não rejeitará o seu povo, nem desamparará a sua herança. Mas o juízo voltará a ser justiça, e hão de segui-lo todos os retos de coração. Quem será por mim contra os malfeitores? Quem se porá ao meu lado contra os que praticam a iniquidade? Se o Senhor não for em meu auxílio, já minha alma habitaria no lugar do silêncio. Quando eu disse, o meu pé vacila, a tua benignidade, Senhor, me susteve. Multiplicando-se dentro de mim os meus cuidados, as tuas consolações reanimaram a minha alma. Podia, acaso, associar-se contigo o trono de iniquidade, que forja o mal tendo por pretexto uma lei. Acorrem em tropel contra a vida do justo e condenam o sangue inocente. Mas o Senhor foi o meu alto retiro, e o meu Deus, a rocha em que me refugiei. E fará recair sobre eles a sua própria iniquidade, e os destruirá na sua própria malícia. O Senhor, nosso Deus, os destruirá.